esses detalhes, vamos assim dizer, não interessam para a gente. Por aqui a gente verifica que a Amazônia, ela detém a maior parte da mastofauna, das 701 espécies consideradas até então, quando foi realizado esse trabalho, existente na fauna brasileira. A barra clara é o número total de espécies encontrado em cada um dos biomas, e a barra escura, a barra negra, ela representa o número total de espécies exclusivas de mamíferos desse bioma. Então, na Amazônia, nós teríamos cerca de 400 espécies de mamíferos no total, e 200, das quais 231 espécies seriam endêmicas, vamos assim dizer, estariam restritas à Amazônia. Só com o trabalho do Tapajós que a gente fez, esse número aqui já aumentaria bastante, além do número total. Então, com certeza, já está, acredito eu, que bem acima, deve estar já pelo menos umas 410 espécies, talvez um pouco menos, mas acho que gire nessa faixa. Normalmente, a Amazônia tem uma dimensão enorme. Claro que comparado com a Mata Atlântica, né, dada a dimensão da Amazônia com a Mata Atlântica proporcionalmente teria até mais coisa. Além do que a Mata Atlântica é muito mais bem estudada do que a Amazônia. Então, esses números amazônicos, acredito eu, eles podem dar até dobrar. Então, como eu vou mostrar ao longo no estudo de caso, as lacunas que existem, as dificuldades que existem para fazer estudo com mamíferos na região, faz com que muitas das vezes o grupo seja bastante subavaliado. Bom, então aqui é para a gente ter uma ideia do que a fauna, o que os mamíferos da Amazônia representariam no contexto da diversidade das espécies de mamífero no Brasil. Onde é que passa aqui? Ah, só aqui. O velho PowerPoint era melhor. Bom, aqui a gente tem o número de espécies de mamíferos por bioma, por ordem. Por ordem, aqui nos diversos biomas. Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e nos Pampas. E claro que na parte marinha que não vai interessar para a gente. O total de espécies e quantas espécies tem por cada grupo. Então a gente vê o quê? O grupo mais especioso, vamos assim dizer, da fauna de mamíferos amazônicos são os morcegos, o grupo dos quirópteros, com 146 espécies. Morcego e roedor são sempre os grupos dominantes da fauna de mamíferos no mundo inteiro, de uma maneira geral. Então, qualquer que seja o local, tipicamente, mamífero e os roedores e morcegos são os grupos mais especiosos, por assim dizer. Isso não muda em nenhum dos biomas aqui do Brasil, como dá para a gente observar aqui. Agora, claro que alguns grupos são extremamente especiosos na Amazônia em comparação com outros biomas. Como a gente pode ver aqui, ó, o caso dos primatas. Aqui, os primatas, 92 espécies. Uma a menos, até então, do que de roedores. E rato, vocês sabem, que é um dos grupos mais especiosos que tem. Então, claro que, por mais que a descrição de novas espécies de rato seja grande, inclusive o trabalho do Tapajós tinha algumas espécies novas, ainda assim, ter quase que a mesma coisa de macaco com rato é algo fenomenal, vamos assim dizer. Em comparação, por exemplo, na Mata Atlântica, que é famosa por um monte de espécies de macaco, muitos dos quais, a maioria dos quais até endêmicos, o número é absurdamente, gritantemente diferenciado. 24 para 92 espécies. Nenhum outro bioma chega a níveis sequer, vamos assim dizer, no pé do que é encontrado na fauna amazônica. Então, isso daqui é bastante representativo. Outros grupos já podem não apresentar grandes diferenças. Como a gente vê aqui, por exemplo,
o grupo dos tatus, cingulata. Aqui, a gente vê que na Amazônia não tem nenhuma, aliás, tem até menos espécies de tatus do que, por exemplo, o Pantanal ou a área do Cerrado. Mas você vê que está tudo no mesmo nível. 6 para 8 está basicamente na mesma faixa de tamanho, a mesma quantidade. A mesma coisa a gente vê praticamente os carnívoros. Mais ou menos, fica tudo mais ou menos equilibrado. Agora, roedores também já tem um desnível grande. E aí, no caso dos roedores, tem mais espécies hoje descritas para Mata Atlântica do que para a Amazônia em si. De qualquer forma, os números amazônicos são muito fortes, muito robustos. Não tem basicamente nenhum grupo onde a fauna amazônica seja, vamos assim dizer, tenha pouca representatividade, seja um grupo que seja meio que irrelevante, secundário, para nenhuma das ordens de mamíferos conhecidas para o país. E se tiverem pergunta, eu prefiro até que vão fazendo ao longo do que deixar tudo para o final. Fazer como fosse eu prefiro encarar como se fosse uma aula normal. Inclusive o pessoal que está nos outros estados também pode fazer da mesma forma. Eu até prefiro que seja assim. Eu sei que muda talvez um pouco o protocolo, pelo que eu tinha lido, né, que no final eram as perguntas e debate e tudo mais, mas eu prefiro levar a coisa da forma mais fluida possível. Bom, aqui a gente tem o número de espécies de mamíferos descritas após 1990, em cada um dos biomas. Então, já seria interessante até fazer isso após os anos 2000 e alguma coisa, para ver como é que isso estaria. Então, a gente vê que tem 36 espécies recentemente, vamos assim dizer, descritas de mamíferos para o grupo. E como eu falei, esse número vai estar crescente. Aí entra na questão, por que tem essa grande diversidade na fauna de mamíferos da região? Aí entram diversos fatores que vão estar contribuindo com isso. Então, alguns deles a gente vai estar abordando aqui. Por que tal área tem mais espécies do que outra? Então, tem vamos assim dizer, algumas teorias que sugerem algumas coisas. O Tapajós a região que eu estou falando, ela ficaria mais ou menos por aqui, na área do Médio Tapajós. Mas eu não vou me adiantar quanto a ela ainda. Então, a gente tem na Amazônia, a bacia amazônica como um todo, aí eu não estou falando da Amazônia brasileira necessariamente, dividida em uma série de centros de endemismo. Tem uma série de ecorregiões e centros de endemismo. São coisas distintas. Então, centro de endemismo, como o próprio nome já sugere, são locais onde tem uma quantidade de espécies únicas, exclusivas daquela área. Então, por exemplo, o Maranhão aqui estaria dentro do centro de endemismo, chamado Centro de Endemismo Belém, que pega a Amazônia, vamos assim dizer, a chamada Amazônia Tocantina, em grande escala. E aqui já é o rio Tocantins. Então, ela é dividida em alguns, e aqui estão os centros de endemismo considerados para a Amazônia. Para centro de endemismo, às vezes subdividem esse aqui e alguns outros, mas, enfim, o mais tipicamente abordado seriam esses aqui. Então, pode haver uma variação ou outra, de acordo com algum autor, subdividindo. O Imeri, eu já vi ele sendo subdividido em alguns outros subgrupos, vamos assim dizer. Mas, de qualquer forma, isso daí não altera muita coisa. Então, esses centros de endemismo são interessantes da gente ter em mente. Por quê? Porque localidades que estão na borda deles, você esperaria o quê? Uma diversidade de espécies maior. Porque vai ter o que tem numa margem, junto com o que tem na outra margem. Quer dizer, você estaria maximizando, teoricamente, aquela área maximizaria
a diversidade de espécies, que é especificamente o caso do Tapajós. De um lado você tem uma coisa, do outro você tem outra. E isso daí faz com que a diversidade da área possa ser consideravelmente maior. Pois aí alterou a formatação de algumas coisas. Bom, a gente tem também as ecorregiões. Ecorregiões, você vai ver uma variedade maior nos nomes e nas subdivisões dela do que você vê para os centros de endemismo. Aqui é só para dar um exemplo, isso daqui também ninguém vai estar memorizando nem nada, mas elas são muito mais variadas do que os centros de endemismo em si. Então, tem várias instituições que utilizam têm seus critérios próprios e suas subdivisões. Essas aqui são as ecorregiões terrestres, mas tem também as ecorregiões na ótica das espécies aquáticas, da biota de água doce. Então, na ótica da biota de água doce, as subdivisões estariam mostradas aqui. Você vê que elas são mais abrangentes do que as subdivisões das ecorregiões terrestres, e não necessariamente idênticas a elas. Então, basicamente, a nossa bicharada toda diz respeito a essas ecorregiões, nada tendo a ver, portanto, os mamíferos, com as ecorregiões que estariam relacionadas aos peixes em si. Então, mas e o caso dos botos? Aí é uma questão de ser vista. O boto cor-de-rosa, a espécie era considerada uma só, hoje ela foi, vamos dizer, quebrada em 3. Agora, eu não sei, dentro desse contexto, se as populações que foram subdivididas em novas espécies, se elas coincidem com essas ecorregiões em si, ou se não tem nenhuma relação, como eu tenho a impressão que seja o caso. Então, não saberia ainda dizer uma coisa ou outra. Bom, dessas ecorregiões, nós temos todo um gradiente, oeste, leste. E justamente em termos de estado de conservação, a região oeste está em situação muito melhor do que o lascado Maranhão, que está, como dá para ver aqui, a ecorregião 22, que coincide até com o centro de endemismo Belém, mas isso é coincidência, não tem relação necessariamente uma coisa com a outra, seria a Amazônia da região Tocantins-Maranhão, aonde o desmatamento dela já chega a 70%, praticamente, em comparação com menos de 6% da Amazônia Ocidental. Aqui, isso a gente considerando o Brasil. Então, a Amazônia Oriental está numa situação absurdamente degradada, especialmente quando comparada com o extremo oeste da Amazônia brasileira, nessa área, pegando o Acre e Amazonas. Então, a área de terras indígenas, 37%, comparado com 7%, o uso sustentável de 5% para quase 8%, e o percentual em unidade de conservação, cerca de 3%, em comparação com menos de, não chega nem a 1,5% no outro. Ele jogou a legenda, as coisas para cima. Alterou tudo. Eu imagino como é que não vai estar o resto. Bom, alguma dúvida, algum comentário com relação a isso? As coisas aqui? Está andando até rápido. Oi? O meu? Não, vocês então me atualizem nas perguntas porque eu estou perdido. Se eu for olhar isso aqui... Tem alguma pergunta já? Não, né? Tá. Bom, então, das ecorregiões, o que a gente está mostrando aqui? O estado de conservação delas, a situação delas vai variar. E, pegando os extremos, o que está em melhor estado e pior estado, infelizmente, a região na qual está inserido o Maranhão, onde eu estou,
é a que está em estado pior que existe. Então, a situação realmente é muito crítica. No final da apresentação, eu vou tratar dos aspectos ligados à conservação e a gente volta um pouco nessa temática. Mas interessante já ver esse gradiente, né, que a gente está falando, oeste-leste. Por quê? Um trabalho publicado em 1996, pelo Robert Voss e a Louise Emmons, eles sugerem a existência de um gradiente oeste-leste com relação à diversidade de mamíferos, aonde no limite ocidental teriam tecnicamente uma diversidade de espécies maior que diminuiria ao longo da margem do limite leste, né, da distribuição das espécies. Então, a diversidade de mamíferos na Amazônia provavelmente seria maior na sub-região ocidental, que estaria entre os rios Negro e Madeira, onde eles avaliavam que mais de 200 espécies poderiam ter ocorrência simpátrica em algumas localidades. Claro que não 200 numa mesma localidade, mas esse pool de umas 200 espécies estaria ali coexistindo. Lembrando, isso nós estamos falando de um trabalho de 1996. Claro que muito conhecimento veio depois daí, mas isso ainda é, vamos dizer, uma pedra fundamental. E o capítulo do livro do Eisenberg que eu passei, eu pensava que tinha alguma coisa em detalhe isso, que era isso que eu queria abordar. Esse gradiente oeste-leste de diversidade de espécies. Bom, então, a maior estaria justamente naquela região relacionada ao Brasil, o que seria? Naquela área, a ecorregião que está em melhor estado de conservação, aqui, ela teria, teoricamente, uma riqueza maior, é esperado ter uma riqueza maior de espécies do que a degradada Amazônia Tocantina. Mas isso é coincidência. Então, o esperado seria isso. Mas a gente vai ver, isso funciona na prática? O que vocês acham? As coisas mudaram? Mudaram, não mudaram? Como é que alguém teria alguma noção de alguma coisa? Ou vai ser plateia muda? Aí muitas das vezes não dá para saber se está ligado ou não. Tá. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é André. Eu queria entender como foi delimitado essa região de pontos de amostragem entre essas ecorregiões. Tu fala, essas que está mencionando aqui, com relação ao que eu estou mencionando aqui? A área de abrangência que você determinou no mapa tem um tamanho, né? Como foi essa determinação? Tu fala esse mapa aqui? Isso. Esses Bom, aqui ele está levando em consideração essa parte aqui, essa parte aqui da Amazônia Tocantina, vamos dizer, que coincide com o Centro de Endemismo de Belém, ele está levando em consideração esses limites. Esse outro aqui, eu diria, está pegando mais, não é uma área, ele está pegando mais da região, porque quando a gente vai ver a ecorregião em si, você vê que ela não é especificamente uma só, como a gente olha aqui, ó. Ela está pegando dentro do limite do Brasil, como se estivesse pegando esse limite aqui, entendeu? Essa área aqui e essa. Foi mais ou menos isso que pegaram, mas não é um negócio, vamos assim dizer, preciso, seguir a regra. O que essas ecorregiões sugerem? São áreas que têm uma composição faunística similar. Então, o que tem nessa região é uma variedade de espécies que você não acha necessariamente um conjunto de espécies que é um tanto diferenciado do que tem aqui, e vice-versa.
Então, essa daqui, ó, coincidiria com o limite do outro, ó, pegando só o Brasil, sem levar em consideração que ela estende para outras áreas, entendeu? São os rios. Os limites, sempre você vai ver, você vai olhar, sempre vão ser os rios. Porque o que determina uma ecorregião? A diversidade de espécies ser diferenciada de uma área para outra. Para haver diferenciação tem que haver o quê? Barreira. Barreira geográfica. Agora, o que é barreira para um grupo, não necessariamente é uma barreira geográfica para outro. Entendeu? Então, por exemplo, no Tapajós, a gente via, chegou a ver onça nadando de uma margem para outra, porco, o porcão, papamel, pelo menos essas 3 espécies, viado também, eu acho que viado mateiro. Então, tem espécies que cruzam, outras não. Jaguariba é de um lado uma espécie, do outro lado outra. Macaco prego é a mesma nos dois lados. Enfim, isso vai variando. Mas deu para entender? Tinha uma outra pergunta ali. Com relação ao gradiente oeste-leste que o senhor falou, tem algum estudo que avalia a heterogeneidade ambiental, o gradiente de heterogeneidade ambiental nesse sentido? Porque eu acredito que a maior heterogeneidade ela favorece, né, mais nichos, então uma maior diversidade de espécies. Então, tem algum trabalho que faz essa relação, esse link? Não, o que usa o explicatório, vamos assim dizer, seria uma coisa chamada Andes. O que são os Andes? Uma cadeia de montanha, certo? Uma cadeia de montanha é um evento geológico recente. Uma área recente, ela tem o quê? Maior fertilidade do solo. Então, tanto é que nessa região aqui do Acre, o solo é muito mais fértil do que em outras áreas amazônicas. Então, tem mais a ver com isso. Claro que isso vai estar relacionado ao quê? A produção primária, essa variedade de ambientes, o solo mais rico. Então, tudo isso daria essa vantagem maior. Essa seria mais. Agora, claro que tem que ter a ver também com a heterogeneidade de ambiente, senão não teria como ter a variedade ser justificada. É uma combinação disso. Agora, o fator mais determinante, vamos assim dizer, estaria relacionado com a presença dos Andes, que no sopé dos Andes, tipo assim, o lavamento vai depositar na base dos Andes nutrientes que tornam o solo de lá muito mais produtivo. Então, áreas, por exemplo, a área de Costa Cachu, no Parque Nacional de Manu, no Peru, tem uma diversidade enorme de espécies. Tem uma abundância muito elevada também. Além da variedade, a quantidade. Entendeu? Ligado ao quê? Está relacionado à produção primária, relacionado ao tipo de solo. Agora, com certeza, essa heterogeneidade estaria contribuindo também. A alta variação nos últimos anos dos ciclos pluviométricos e os impactos sobre os índices de vazantes e das cheias podem impactar na dispersão das espécies de mamíferos aquáticos de seu estudo? Olha, o que vai impedir mesmo, isso não vai chegar a bloquear, vamos assim dizer, o fluxo. O que vai estar impactando, no caso dos mamíferos aquáticos, que aí a gente estaria restringindo basicamente as espécies, aliás, as 4 espécies de cetáceos, que seriam os 3, considerando 3 ou uma espécie só do boto cor-de-rosa e o tuxi, o que vai, não seria isso, só essa mudança do nível do rio, não. Mas o que vai estar impactando é a quebra do fluxo gênico por conta das barreiras feitas por hidrelétrica planejada. Entendeu? Isso é o que pode impactar na dispersão deles. Isso que é até uma ameaça. Por sinal, no sábado de carnaval, eu estava finalizando um artigo justamente tratando disso, usando o caso do Tapajós como um estudo de caso, mostrando que as hidrelétricas previstas para a região podem fazer uma catástrofe no pool genético dessas espécies, que vai bloquear tudo. Então, vai começar a ter futuramente uma série de problemas de estocasticidade
genética por conta da falta de fluxo gênico. Mas, em si, só o nível da água, não. Para os mamíferos aquáticos, isso não vai chegar a ser um impedimento. Pode afetar de alguma forma, mas impedir, não. Pode prejudicar, mas acredito que nem isso. Pode. Claro que isso vai alterar algumas coisas, isso altera a população, isso pode fazer com que as espécies da área possam passar ter que passar a usar uma área maior, e isso aumentar ou diminuir a abundância delas, ou aumentar ou diminuir, no caso, se expandir ou diminuir a área que está usando para obter alimento, pode, mas isso vai afetar, mas não vai impedir. Vai só, vamos dizer, os ajustes que normalmente você espera. Porque, por exemplo, a gente vê que as condições nunca são iguais de um ano para o outro. Então, esse fluxo, eu diria, pode até ser natural. A incidência dele pode estar sendo maior agora por causa do fator humano, mas não vai impedir de todo. E essa flutuação é normal, tanto é que quando você faz estudo de abundância, você vê que ela nunca é idêntica de um ano para o outro. Ela dá uma flutuação. Essa flutuação pode ser maior e menor em função das mudanças que devam estar havendo no meio, desde que a técnica que você esteja usando esteja de acordo, né, para registrar isso. Professor, só mais uma pergunta. Quando a gente olha, por exemplo, esse gradiente leste-oeste aí, e considera, por exemplo, que no oeste a gente teria menos espécies, né, e cruza essa informação com o fato de o oeste estar bem mais desmatado, a gente tem visto... Não, é o inverso, o leste. Tu usou... como é que a gente... Como tu enxergas isso? A gente tem um número menor de espécies e, ao mesmo tempo, um aumento desse desmatamento. Bom, aí é como o Zé Maria da CI, ele diz que o primeiro evento previsto de extinção em massa para o Brasil não é para ser na Mata Atlântica, mas na Amazônia Oriental. Justamente por isso, porque a situação é realmente crítica. É feio o negócio. A gente tem percebido isso, inclusive, com os povos indígenas, que têm perdido... a gente tem percebido uma extinção não apenas desses povos em si, mas dos próprios costumes e por exemplo, dentro dessa área, coincidentemente ou não, e aí com certeza coincidentemente, está a etnia dos índios Auá, os Auá-Guajá, que são considerados o povo mais ameaçado do planeta. Entendeu? Então isso aí já diz tudo. Eles estão restritos justamente o quê? A essa área aqui da região do Gurupi, no Maranhão. E é justamente a área foco, porque é o quê? A região do Gurupi é o que restou da Amazônia no Maranhão. Fora isso, é fragmento aqui, fragmento ali. E ainda assim o Gurupi está bem detonado. As áreas indígenas, especialmente Alto Turiaçu e Acaru, têm estado de conservação bem melhor. A Rebio do Gurupi é algo assim sui generis. Sou o James. Bom, a gente tinha falado, o senhor tinha falado aí sobre a questão das barreiras ocasionadas pela malha hídrica, né, na Amazônia. E aí eu queria também saber se existem, quando falando sobre outros fatores que funcionam como barreiras, formando áreas de endemismo, até influenciando na diversidade com relação a fatores topográficos ou climáticos que poderiam ocasionar a formação de zona de endemismo. Bom, esses trabalhos que consideram as zonas de endemismo e ecorregiões, eles levam em consideração tudo isso. No caso dos centros de endemismo, eles vão estar levando especificamente a existência de um conjunto de espécies únicas daquela área. É isso que vai mais influenciar, entendeu? Agora, claro que para a determinação disso, vai ter uma série de outros fatores, como esse que tu colocaste, que vão influenciar para que isso exista, para que isso tenha se tornado dessa forma, entendeu? Mas a base, no caso do centro de endemismo, é justamente a unicuidade de um conjunto de espécies que só ocorre naquela região, que não está em outras. No caso das ecorregiões,
Não é essa exclusividade, mas é ter, vamos dizer, uma composição que é mais ou menos encontrada ali, que não faz parte de outras áreas da Amazônia. Porque todo mundo olha a Amazônia e acha que é uma coisa só. Não é. Tem uma série de Amazônias dentro da própria Amazônia, né, que quem está na área sabe. Você tem uma série de padrões de vegetação. E isso vai implicar o quê? Fauna diferenciada. Tem área que tem mata com muito cipó, a fauna é distinta de outras áreas que tem o subbosque aberto. E tem áreas que tem subbosque aberto. Até áreas mesmo que eu já trabalhei, teriam dessa forma. Bom, voltando aqui a essa diversidade, a esse gradiente oeste-leste, diversidade de mamíferos. Então, a maior diversidade estaria prevista para o limite oeste. Como eu falei, os Andes seriam, vamos dizer, um dos fatores mais impactantes para que isso, dessa forma, tenha sido. Ela seria intermediária no sudeste da Amazônia. Essa área seria o quê? Considerado o leste do Rio Madeira e a porção sul. Aqui a gente está falando limites gerais, é coisa genérica, não é um negócio preciso, entendeu? É só para dizer assim, ó, essa região aqui é que está, ela que seria de maior diversidade. Essa daqui intermediária e a menor seria encontrada no leste do Rio Negro e norte da Amazônia, que é onde pega essa região da Amazônia, no caso maranhense. Então, a maior seria no oeste, a menor no leste. Exatamente naquela figura anterior que eu mostrei, coincidiria justamente com essas duas áreas. No que diz respeito ao Brasil, né? Porque pegaria o limite oeste e esse limite com a maior e o limite leste aqui com a menor. Bom, agora, interessante é que essa variação nessa diversidade de espécies, ela não é para todos os grupos. Quais seriam os grupos que mais estariam relacionados a isso? Os marsupiais, morcegos, os primatas e roedores. Já a parte das preguiças, tamanduás e tatus, os xenartras, os carnívoros e os ungulados, incluindo os veados, os porcos, a anta, não tem variação. O que você vê basicamente são as mesmas espécies que tem em toda a região. Você pode ter, aqui tem uma, ali não tem outra, de um carnívoro ou outro, mas a fauna de carnívoros em si, ela muda. E de carnívoros, como é o grupo que eu trabalho mais diretamente, com certeza é isso. Você não tem variação. Você não vê, essa espécie só ocorre nessa porção da Amazônica, nessa outra área do rio, é só essa outra. Não existe essa diferenciação. Como você encontra para os marsupiais, para os roedores, para os morcegos e para os macacos. Então, esses são os grupos que fazem esse gradiente existir, em outras palavras. Os Xenartra, que é um grupo artificial hoje, né, que ele dividiu. O que era Xenartra ficou pilosa e cingulata. Pilosa para tamanduá e preguiça, e cingulata para os tatus. Então, os Xenartras, os carnívoros e os animais de casco, não tem essa variação, não contribui em nada. Não há variação desse gradiente oeste-leste, como a gente vai ver já na sequência. Então, lembrando, isso daqui é o trabalho, vamos dizer, seminal, sugerindo tal coisa, base nos dados que tinham na ocasião, na época. Agora, analisando isso, aqui tem um trabalho, um trabalho meu, do final de 2016, que foi o que vocês fizeram a resenha, né? Aonde está justamente comparando esse gradiente oeste, leste. E aqui ele está comendo. A última área lá não está nem aparecendo. Ah, não, aqui aparece. Eles estão vendo isso lá? Tá, então, aqui a gente tem, considerando o Parque Nacional da Amazônia apenas. E aqui embaixo eu considerei a região do Tapajós, que pega a outra margem, que seria a Floresta Nacional de Itaituba 1 e 2,
Quer dizer, de um lado da margem é o Parque Nacional da Amazônia, de outro é a fauna de Itaituba. Então, no trabalho publicado, eu abordei só a fauna do parque, especificamente. Eu não considerei da outra margem, mas eu quis mostrar aqui para vocês verem a magnitude da diversidade. Agora, vamos olhar aqui, no trabalho publicado, quando você vê as espécies de carnívoros, de Xenarthra, que aqui está como edentatus, os ungulados, você não vê essa variação grande de espécies. Está tudo na mesma faixa, basicamente. Entendeu? Está praticamente tudo seguindo vamos dizer, seguindo a linha. Você não vê essas variações. Mas para os outros grupos, vamos olhar como é que está. Quando você pega primatas, você começa a ver a diferença. Então, era para ter a gradação, mas aí entra algumas áreas no meio que quebra tudo. Por exemplo, a região do Tapajós, que eu estudei, ela está bem no meio da Amazônia, praticamente. Então, ela é a área que tem a maior diversidade de mamíferos de todo o continente americano. Talvez até do mundo. Eu não posso falar do mundo, porque eu não sei como é que é a diversidade de espécies em algumas áreas do Sudeste Asiático. Eu sei que são também mega diversas. Agora, eu acho que é possível que essa região do Tapajós seja a de maior diversidade do mundo. Aí eu diria, por que essa área teria isso? Lembra, ela está entre 2 ecorregiões e 2 centros de endemismo. Então, isso faz com que ela tenha um potencial de ser mega diverso maior do que uma localidade que está exclusivamente dentro de uma área. Entendeu? Ela maximiza espécies de um lado e de outro. Então, na verdade, o número, com as revisões taxonômicas de uma série de espécies de roedores e marsupiais, já chega a 100. Então, aqui na época do trabalho estava 95. Aqui foi análise de 2015, mas a análise já de 2000, quando fez o trabalho aqui de 2000, esse aqui foi publicado em 2016, já em 2016, aqui a gente já sabia que esse número já estava beirando 100. Entendeu? Então, por quê? Porque aquela espécie que a gente achava que era uma só, na verdade, não é uma, são 2 ou 3. Entendeu? Então, dos animais de pequeno porte. E aqui eu não estou considerando os morcegos. Eu estou considerando só os mamíferos não voadores. Aqui para dar mostrar isso. Então, pegando aqui, ó, o número total, coxa cachu no Peru e paquita, considerando as 2 áreas, nós teríamos 78 espécies. Nós estamos falando aqui na Amazônia peruana, uma das áreas mais bem estudadas, com grande heterogeneidade, uma abundância de espécies, uma variedade de espécies grande e que estão normalmente em densidades consideravelmente altas para as espécies, para as populações delas, com relação a outras áreas. Aí a gente vê, Urucu já diminui. Urucu já é mais próximo da área de Manaus, vamos assim, para vocês irem mudando no mapa. Aí chega no Tapajós, aí sai de 78 para 100. Então isso dá um salto quântico muito grande. Entendeu? Então, o caso do Tapajós, o que explica? 2 centros de endemismos, 2 províncias, 2 ecorregiões distintas. O que faz com que você vá ter uma riqueza de espécies considerável, esperada ser maior do que outras. Agora, claro que aí por isso que eu fiz o trabalho só pegando o Parque Nacional da Amazônia, porque ainda assim, você considerando apenas uma das margens, e esse foi o intuito, e também de servir de, vamos dizer assim, de advogado para o parque. Por quê? O governo federal desaverbou uma área do parque. O que ele fez? Ele tirou dos limites do parque toda a área que iria ser inundada se a hidrelétrica de São Luís do Tapajós fosse construída. Então não está aqui, mas no artigo vocês viram que o mapa é todo recortadinho, cheio de reentrâncias, em função da área que seria alagada. Porque por lei, se a área vai ser alagada, um parque não pode estar passível disso. Então, deixa isso aqui fora do parque e a gente pode detonar. Essa foi a mentalidade da ANTA que teve na presidência da República. E que era a mentalidade
do país como um todo. Não muda, porque saiu a anta e ficou essa outra coisa aí no lugar. Existem estimativas do número máximo de indivíduos no Tapajós? De indivíduos por espécie ou de espécies como um todo? Aí eu não entendi direito. De indivíduos é difícil dizer. De espécies, da parte de mamíferos de médio e grande porte, nós chegamos em 15 dias quase na assíntota, porque o trabalho foi extremamente minucioso. Então, de mamífero de médio e grande porte, a única espécie que poderia ter na área que nós não conseguimos registrar é justamente o bicho que eu mais tenho afinidade de pesquisa, que é o leopardo tigrinus, uma espécie de gato do mato. E não foi por falta de esforço. Então, realmente, porque o bicho é absurdamente raro na Amazônia e ele provavelmente está ausente dessa área. Porque todo o resto foi. Até a doninha amazônica, mustela africana, a gente conseguiu registrar 2 vezes, em 2 locais. Então, a área realmente lá é bem rica. Se não tem, é porque o gato provavelmente realmente não ocorra. Tem registro dele na região de Santarém. Mas é um outro caso, à parte, porque Santarém tem alter do chão, que é savana amazônica. E essa espécie provavelmente esteja mais associada aos ambientes de cerrado da Amazônia do que da mata em si. Mas então a distribuição dela pode ser toda pontual e bem disjunta. Mas isso é coisa que ainda está sendo revista, vamos assim dizer. Então ainda não dá para afirmar. Estava alguém falando de... travou áudio, alguma coisa aí. Qual a sua opinião do professor sobre salvamento de o quê? Em algumas hidrelétricas em relação aos mamíferos? Olha, é algo que precisa ser feito, né? Se você vai detonar, o mínimo que você pode fazer é tentar fazer o resgate disso. Agora, qual o real valor disso em termos de conservação? É questionável às vezes, porque você tira daqui, despeja tudo numa outra área, vai levar toda a área tem capacidade de suporte, então a área não vai ter capacidade de suportar tudo aquilo, mas faz bem para a psique humana, achar que está fazendo, está salvando. Então, mas serve para para algumas espécies isso faz diferença, mas para a maioria, eu diria, a minha opinião é que em termos de conservação é quase que inócuo. Entendeu? É uma coisa moralmente necessária, eu diria, mas na prática, do ponto de vista da conservação, eu não sei até que ponto ela não é quase que inócua. Eu diria, pelo menos para a grande maioria das espécies, salvo um caso isolado ou outro. Então, isso vai mudar de espécie ameaçada e tal? Não sei. Para algumas espécies de macaco, talvez isso possa fazer diferença? Talvez sim. Uma espécie que esteja restrita na área, aí com certeza deveria, de fato, ter, senão a espécie desapareceria. Agora, até hoje, isso ainda não, essa situação que eu estou dando de exemplo, ainda não ocorreu. Bom, aqui nessa área, eu estou incluindo 2 outros trabalhos meus que não estão publicados. Bico do Papagaio, que é a região que pega Marabá. Essa área daqui, 75 espécies. A gente está vendo uma variedade grande e a gente já está falando do limite leste da Amazônia, praticamente. Por que está aí? Porque aqui é outro caso, que você pega quase que 3 ecorregiões distintas ali. O que contribui? Nessa área tem área que é de cerrado. Então você tem a fauna de cerrado. Eu vi os otocéreos mesoárticos numa das áreas, que é o veado galheiro. Ele não é de área amazônica, nunca foi nem vai ser. Você tem na área tanto espécie típica do cerrado, quanto as espécies amazônicas, mesmo sendo uma área muito detonada. Entendeu? Então, o que contribui para essa riqueza, aqui no caso do Bico do Papagaio, é justamente essa confluência de ecorregiões na área. Porque essas áreas passíveis de estudos hidrelétricos, elas têm uma abrangência grande. A área de influência, como eu vou mostrar no mapa na sequência do Tapajós. Então, você não está olhando um ponto, então você está pegando toda aquela região. E isso, geograficamente, cobre uma área grande. E que, a maioria das vezes,
no caso daí do Bico, pegava a área do Maranhão, Tocantins e Pará. Então, ia desde a região lá da fronteira do Pará-Maranhão, vamos assim dizer, a região de Araguatins, no Tocantins, até a região de Marabá. Então, era uma área relativamente grande. Então, você espera uma variedade de espécies maior por essa diferença de ambiente, mesmo ela estando bem impactada. Então, ela tinha uma variedade de espécies grande, agora uma abundância baixa. A quantidade de indivíduos baixa, mas uma variedade de espécies alta, em função disso. Então, o que a gente está... moral da história, o que está contribuindo muito para esses números aqui? Carajás, uma exceção. Carajás é das áreas mais bem estudadas do Brasil, em termos de levantamento e tudo mais. Não que a Vale permita a liberação de muita coisa, mas o que já se tem, você vê aqui, ó, 80 espécies conhecidas para Carajás. É bem mais do que já tem em Coxa Cachu, Paquitza. Pelo menos material publicado, né? Porque no trabalho de 2016, até então o que tinha eram essas, considerando a região lá, 78 espécies, não mais que isso. Carajás com 80. Mas o Tapajós, só o Parque Nacional da Amazônia tinha 86. Então, mais ainda do que Carajás. E um detalhe, no Parque Nacional da Amazônia e no Médio Tapajós como um todo, a quantidade esperada de pequenos mamíferos ainda é para aumentar bastante. Não está nem próximo da assíntota. Então, a quantidade de espécies ainda iria aumentar. Bom, então, o que está fazendo a diferença? Justamente o que essa figura está mostrando. Essa diversidade de ecorregiões e de centro de endemismo, quando você tem áreas que estão na fronteira entre ambos. A região do Bico estaria pegando... aqui não está aparecendo direito, mas pegariam várias... São 3 ecorregiões que estariam na área de influência do estudo. Estariam na região de influência do estudo. Então, isso por si explicaria essa diversidade grande. Então, esse gradiente oeste-leste, por mais que ele possa ter uma certa lógica, vão ter áreas entre uma coisa e outra que vão quebrar isso, justamente por causa dessas particularidades que elas apresentam. Esse gradiente é válido ou não é válido? Eu diria, tem uma validade, mas não é aquela coisa que é seguida a regra. Quando você compara realmente o Gurupi com Coxa Cacho, é gritante a diferença. Especialmente para macaco. Para macaco. Então, para alguns grupos, isso vai fazer sentido. Para outros, não. E vão ter aquelas áreas que vão confluir 2 ecorregiões, centros de endemismo, ou centros de endemismo que seja, ou os 2 em conjunto, porque muitas das vezes os limites são parecidos, como a gente vê aqui, ó. No caso da área do Tapajós, pega o centro de endemismo Rondônia, numa margem, e o centro de endemismo Tapajós na outra margem. E nas ecorregiões, ele vai pegar outras 2, como a gente vai ver na sequência. Madeira Tapajós e Tapajós Xingu. Seriam as 2 ecorregiões nas quais ele estaria inserido. É possível a ocorrência do canídeo, cachorro de orelha curta, na região do Parna, do Juruema, no Pontal de Mato Grosso? Olha, eu acredito que sim. Eu estou fazendo parte de um trabalho que está avaliando a distribuição de atelocinos. Eu não lembro exatamente a localização disso no mapa, mas eu acredito que sim, porque tem dados para o norte de Mato Grosso, já próximo ali da fronteira do Pará. Então eu acredito que sim. Mas eu teria que olhar exatamente onde que é o Juruema. E se eu não me enganar, talvez até tenha registro para o próprio Juruema. Eu não tenho certeza, porque eu não vou lembrar de tudo, porque tem muitos registros novos, isso tudo com base em registro atual. Então, eu acredito que sim, a resposta seria sim, que tenha possibilidade disso. Bom, agora a gente entra mais especificamente, no caso do Médio Tapajós, a região do Parque Nacional da Amazônia. E, na verdade, eu já venho falando. Aqui seria a área
que seria sido amostrada. Aqui a gente está vendo nesse mapinha pequeno aonde estaria inserido a área do Parque Nacional, que é a região amostrada. Então aqui a gente tem, nessa área cor-de-rosa, o que seria considerado a área de influência indireta de todo o empreendimento da hidrelétrica, do aproveitamento hidrelétrico de São Luís do Tapajós, que felizmente não foi aprovado. E a gente mostrou que teria impactos consideráveis para a fauna dos mamíferos da região. E aqui a gente tem a área de influência mais direta. Aqui no mapa, vocês veem umas barrinhas vermelhas, seriam os locais onde a gente tinha os transectos, que estava fazendo as amostragens. E aqui esses dois pontinhos vermelhos que estão aqui foram peixe-boi que a gente viu. Então, não estava previsto, mas a gente viu peixe-boi e foi bacana, deu para fotografar e tudo. Sentado na beira do, como é que se diz, descansando depois do almoço, de uma vila, do outro lado lá estava lá o peixe-boi lá, fazendo os seus afazeres diários. Bom, enfim, então aqui é o rio Jamanchim e aqui o Tapajós. Entendeu? Então, essa seria a área a ser impactada pela construção da hidrelétrica São Luís do Tapajós, onde 100% da mata de igapó da região seria perdida. 100%. Então, não ia ter mais igapó. Mas, enfim, não foi aprovado, felizmente. Vamos para frente, vamos ver aqui. Então, a localização seria essa, as duas margens. Esse lado aqui é a área onde está o Parque Nacional da Amazônia. Estaria relacionado ao Centro de Endemismo Rondônia. Aqui seria a Flona de Itaituba 1 e 2. Bom, aqui foram as campanhas que a gente fez, as áreas onde a gente tinha os transectos. Aqui foram usar todo o ciclo hidrológico, né, da região, a enchente, vazante, cheia, seca. Só um detalhe, o período. Bom, aqui a gente tem, na área de abrangência geral do empreendimento, a composição das espécies. Você vê que a maioria delas eram espécies tipicamente amazônicas, mas uma porcentagem também elevada era encontrada em vários biomas do Brasil. Mas não só na Amazônia, tinha Cerrado, Mata Atlântica, em outros ambientes quaisquer, que não são a Amazônia. Mas a gente tinha um percentual de espécies tipicamente amazônica bem elevada. Aqui, quanto ao hábito de vida dessas espécies, a maioria delas é arborícola, 14% escansoriais, 31% terrestres. Aqui só para dar uma noção do tipo de, vamos dizer, de locomoção, como que eles usam. É de árvore, é cavador, é de chão, é aquático, semiaquático, enfim. Só para caracterizar melhor, vamos assim dizer, essa fauna de mamífero da área. Não vamos entrar nos detalhes. Aqui a gente tem o esforço amostral feito com relação ao Parque Nacional da Amazônia. E a gente vê aqui que as retas para mamíferos de médio e grande porte coincide o que é previsto do que a gente encontrou. Ou seja, a gente achou tudo que podia achar. Já para pequenos mamíferos, você vê que a curva está ascendente ainda. Então, aqui o que a gente observou, e aqui o que os índices estariam prevendo do que deveria ser encontrado. Como eu disse aqui, aqui o que a gente achou e o que estava sendo previsto, tudo confluiu para a mesma reta. Então, por quê? A experiência da equipe. Você ter pessoas que saibam encontrar, que o trabalho de trabalhar com mamíferos, principalmente os carnívoros, como eu digo, é um trabalho de detetive. Você tem que achar orgulho e experiência. Se não tiver, porque é fácil você ver rastro de porco, de veado, e olhar cutia, mas saber separar o que é atelocinos, o que é espeotos, o que é mustela, o que é os gatos menores, já não é. E aí, se você não conseguir fazer isso, sua lista, vamos assim dizer, vai ficar comprometida. Bom, então, só para mostrar que o esforço amostral, eu não estou entrando nos detalhes, mas foi um esforço amostral gigantesco.
em termos de armadilhamento, tanto para captura de pequenos mamíferos, quanto para os censos. A gente andou, nós tínhamos feito a conta, quantos quilômetros foram andados no total. A gente fez até uma camiseta, eu sobrevivi, porque o negócio foi punk. Mas extremamente agradável. Cadê? Sumiu. Não, o outro está sem. Ó, esse aqui estaria as espécies que a gente pegou, só para dar uma ideia. A frequência de ocorrência e abundância dos pequenos mamíferos foram capturados com gaiola, com armadilha Sherman e Tomahawk. E tem também os que foram capturados nas armadilhas de intercepção e queda, que seriam os pitfalls, os baldes, né? Feito junto com o pessoal da equipe da Herpeto. E aqui a gente tem a riqueza por pitfall, 19 espécies. Por armadilha de gaiola, 16. Agora, a combinação das duas técnicas é, de fato, interessante de ser feita para esses trabalhos amazônicos. Aliás, para trabalhos como um todo de pequenos mamíferos. Por quê? Tem espécies que você vai registrar de uma forma que não vai pegar da outra. Então, se para você ter uma abordagem mais precisa, vamos assim dizer, para você ter um resultado mais consistente, você deveria combinar as duas técnicas, na minha opinião. Todas as áreas que a gente fez, dava diferença. E tem trabalhos que mostram que pitfalls são consideravelmente melhores. No nosso caso, não. Eles não têm nenhuma vantagem sobre as armadilhas de gaiola. Isso tanto considerando áreas de Amazônia, quanto pegando áreas de cerrado. Então, eu não concordo com essa de usar só balde para tentar fazer esses levantamentos, porque acabam ficando falhos. Então, aqui a ideia é só para mostrar o quê? O que eu quis mostrar? A complementaridade de técnicas para serem usadas nos estudos para avaliar a diversidade de mamíferos na Amazônia. Então, é ideal que você combine a técnica de balde com a técnica das gaiolas. Usar só uma ou outra vai dar resultado? Vai, mas não vai estar completo. Você vai ter falhas. Tem espécies que tipicamente você não pegava de uma outra forma, a não ser ou na gaiola ou no balde. Se eu não me engano, está aqui então aqui é o pitfall, aqui a presença das espécies com relação às margens, às ecorregiões, como eu falei, Madeira Tapajós e Tapajós. Madeira Tapajós seria a área onde estaria o Parque Nacional da Amazônia, Tapajós Xingu, o outro lado da margem estaria a Flona de Itaituba 1 e 2. Então aqui a gente vê o quê? Tem espécies que só ocorrem numa margem, outras só na outra. Aqui não está comparando, aqui está comparando só as margens. Eu não estou comparando as técnicas, mas para as técnicas, se é armadilha de pitfall ou de gaiola, você vê também a diferença. Espécie que dá nas duas, espécie que só dá numa, que pelo menos só deu em uma, e outra que só deu na outra. E no final, a riqueza do que deu do que deu em balde foi um pouco maior do que o que deu em gaiola. Mas a abundância do que deu em gaiola foi muito superior ao que deu nos baldes. Então, a minha recomendação seria usar as duas técnicas. Então, aqui a gente teria as duas margens. Aqui, a riqueza, numa margem 22 espécies, na outra 20. Então, tem similaridade, mas tem as particularidades entre elas. Obrigado.
Aqui estaria mais ou menos a mesma coisa, considerando as espécies de médio grande porte. Então, a gente teria 50 espécies numa margem, 48 na outra. 8 espécies exclusivas do centro, madeira tapajós, 6 espécies de mamíferos de médio grande porte exclusivas da margem Tapajós-Xingu. Então, você tem um total 14 espécies exclusivas de uma margem ou de outra, dessa região. Entendeu? Então, em outras palavras, a minha lista de áreas contemplaria 6 ou 8 espécies a mais, só pelo fato dela estar nessa fronteira. Mamífero de médio e grande porte, sem considerar os ratos e os pequenos roedores e marsupiais. Porque se eles entram na jogada, claro que esse número também vai aumentar. Então, isso explica por que a região do Parque Nacional da Amazônia é a região conhecida até hoje com a maior diversidade de espécies de mamíferos de todo o continente americano. Talvez até de todo o mundo. Mas do continente americano, com toda certeza. E eu não estou dizendo continente americano, porque não só da Amazônia. Indo além se a Amazônia já é mais diversa, e ela é a maior da Amazônia, e não tem nenhuma outra área que faça frente a essa região do Parque Nacional, especialmente considerando as duas margens. E aí, cai o slide. Bom, não sei se tem um outro, porque aqui tem um que fica sem aparecer e aparece isso aqui. Bom, aqui eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: a gente tem a distância da margem do rio até mais de 2 quilômetros de distância com relação aos registros, porque os censos eram feitos da área do Igapó até 5 quilômetros mata dentro. Às vezes ele começava na margem do rio aos 5 quilômetros, às vezes o sentido inverso, dos 5 quilômetros até a margem do rio. Então, o que a gente vê? Uma concentração absurda dos registros próximo da margem do rio. O que eu quis mostrar com isso daqui? A importância da mata do Igapó, que iria ser suprimida. Em outras palavras, isso aqui mostra o quê? A influência do rio na abundância de registro. Isso quer dizer que se a mata de Igapó fosse perdida, isso iria extinguir espécies? Extinguir espécies eu não poderia afirmar por si, mas que os números, a abundância delas ia sofrer um crash populacional, eu não teria a menor dúvida. Porque o que a gente vê nessa região é absurdamente maior. Quando você compara até 1.500 metros, está na área de... Isso aqui não é nada para mamífero de médio e grande porte, para deslocamento deles. Claro que para rato isso vai fazer diferença. E esses dados aqui, eu estou considerando as espécies de médio e grande porte. Então a gente vê o quê? A importância da margem do rio. Que são justamente os que mais se deslocam. Dá o microfone para ele lá. Bom dia, eu sou Acácio Pacheco. Quando você mostrou esse gráfico e falou a quantidade em relação à distância da margem do rio, eu rapidinho vi a reflexão em relação ao Código Florestal atual. E esses grandes rios como Tapajós, Tocantins, Araguaia, são rios que têm essa dimensão de 500 metros. Não. Aqui não é a distância, a margem do rio. Aqui é a distância da margem do rio, 500 metros adiante, isso, terra dentro, mais 1 quilômetro. Tipo assim, como se eu tivesse o transecto, aqui, a margem do rio fosse aqui, e eu estivesse andando nessa direção até 5 quilômetros. E
Entendeu? Então, Isso. eu estava fazendo o quê? Vendo a incidência de registros a cada 500 metros. A concentração dos meus registros com relação à margem do rio. Isso seria uma forma de indicar a importância do Igapó. Entendeu? Porque era difícil. A gente, quando faz esse tipo de trabalho, as pessoas não sabem que é o IBAMA, que são os órgãos ambientais que impõem a metodologia. Você propõe uma coisa, e teve coisa que para pequenos mamíferos, eu disse, isso não vai dar resultado. Eles queriam que eu faça 3 dias de armadilha de noite, só 3 noites de captura. Eu disse, isso não dá resultado. Aí depois, quando você entrega, ele diz assim, mas isso aqui não está dando isso aqui. Eu disse, nem podia. E eu botei isso por escrito no relatório. Eu não concordo com isso, como vai ser feito, tal e tal. E muitas das vezes eles não permitem que seja modificado. Porque eu lembro que o pessoal da Herpeto pediu para modificar algumas coisas da TEC e eles não aceitaram. Você é obrigado a fazer aquilo. Aí quando chega a avaliação, vai dizer assim, não, mas é o profissional que não fez. Eles não sabem dizer assim, não. O órgão ambiental impôs tal coisa. Isso daqui que eu fiz por minha conta. Nós fizemos censo de macaco no Igapó para mostrar isso. Mas não estava na metodologia, nós fizemos por fora. Entendeu? Entendi. É porque Que era justamente para poder mostrar o impacto da perda da mata de Igapó. E, na verdade, para vocês terem ideia, os transectos começavam na terra firme. Se o que vai ser perdido é o Igapó, como é que você vai negligenciar o Igapó? Tu está entendendo? Então, isso daí são os técnicos dos órgãos ambientais que impuseram. O ICMBio que quis que fizesse pequenos mamíferos. O IBAMA nem queria que fizesse pequenos mamíferos. O ICMBio que pediu para comprar, para efeito de ter uma amostragem melhor, de conhecer melhor a diversidade. Tu estás entendendo? Mas na hora de avaliar, aí eles caem em cima. E não sabem dizer, nós fizemos merda aqui, pedindo a coisa inadequada. Isso eles não sabem dizer. Querem usar a técnica do PPBio padronizado. Isso não aplica para você responder a questão de impacto de hidrelétrica. Serve para comparar, mas não para fazer isso. E a única forma que eu consegui era dessa forma, fazendo isso. Para mostrar que só vai impactar. Está aqui a quantidade de registro, está nítido. Se você perde isso, é óbvio que vai ter alguma influência. E no caso do censo específico feito no Igapó, para macaco, que dava uma diferença gigante. Entendeu? Aí eles iam dizer o quê? Mas não estava na metodologia prevista. Então você tem que saber contornar as coisas. Senão fica um trabalho que dado ecológico, mas que não te responde porcaria nenhuma. Entendeu? Do que é para responder. Mas aí as pessoas não sabem, depois quando é feita a análise, dizem assim, não dá para responder porque a metodologia nem iria te permitir que isso fosse respondido. Mas isso daqui é comparável, para comparar metadado, depois disso com aquilo. Essa é a minha visão. Eu sou contra aplicar certas metodologias, tem que ajustar para o tipo de trabalho que seja, para responder o que tem que ser respondido. Bom, mas vamos adiante. Aqui agora a gente entra nos aspectos ligados à conservação. Que está o quê? Exploração da madeira, o desmatamento. Isso aqui é a região do Gurupi, no Maranhão. As fotos ilustrativas aqui são Gurupi. Quer dizer, se o negócio quiser mostrar. Aí tem os problemas ligados à falta de plano de manejo, à influência humana. Isso aqui é acampamento de madeireira, dentro da Rebio. Do pessoal que vai tirar aqui os sem terra, que é a maior cinta língua portuguesa que eu já vi. Por isso eu gosto até de usar sem terra e sem nada e sem justiça no Maranhão. Aqui, gente, vocês estão vendo uma plantação de arroz, no que é chamado, no plano de manejo da Rebio do Gurupi, zona primitiva 1. Que nem pesquisa você poderia fazer, isso é zona intangível. Essa é a zona intangível da Rebio, onde está o ponto vermelho. E quando eu estive na área, tinha um técnico do Banco do Nordeste avaliando para aprovar o financiamento de um projeto para essa área. Aí quando eu voltei, eu entrei em contato com o órgão ambiental e disse, está assim, conseguiram impedir isso. Mas isso aqui é a realidade da Amazônia em algumas áreas. Principalmente na Amazônia Oriental. Isso é a região do Gurupi. Tudo isso aqui é a região do Gurupi. Entendeu? Isso aqui era a área onde tinha as madeireiras e tal, que a Polícia Federal deu um basta na época da operação.
Então, como é que vai a coisa? Hoje o negócio isso aqui é dentro da Rebio, entendeu? Não parece que é uma unidade de conservação, mas é. Só para dar uma exemplificada. E aqui, para a gente finalizar, só para ter uma ideia do que é esse desmatamento, aqui no período de 2013 e 2014, quase 5 mil quilômetros quadrados de área perdida na Amazônia. Aqui tem um quadro das taxas de desmatamento. Hoje a taxa do Maranhão é baixa, vamos assim dizer, mas é baixa porque já não tem mais o que tirar, praticamente. Mas a Amazônia Maranhense já foi perdida em 70%. Só tem 30% da cobertura da Amazônia que existiu no estado. Eu diria, é o pior do Brasil, de toda a Amazônia. Mas a taxa, quem ganha hoje é Rondônia. Aí todo mundo pensa, desmatamento e tal está em Rondônia, mas degradado mesmo está o Maranhão. Mais está o Maranhão do que os outros. Agora é um fato mais antigo. Eu diria, está mais para os anos, até os anos 80 por aí, o impacto maior. E o que ocasionou isso? Estrada de Ferro Carajás. Não pela estrada em si, porque a estrada permite acesso a pessoas, e aí leva à desgraceira. Então eu digo, o fator de maior impacto ambiental que existe é a estrada. Não pela estrada em si, mas ela propiciar a chegada da peste humana nos locais. Entendeu? Então, isso aqui é o problema maior. Aqui são as taxas, o que é a presença do rio ou água, área úmida, é importante na abundância dos taxos. Por que é maior a abundância? Porque se movimentam mais? No caso do Igapó, o que faz? Lembra, Igapó é a mata inundada, Igapó e a várzea. A várzea é até mais rica que o Igapó. Então, o que faz? Vamos voltar lá para as aulas de história antiga, a planície do Nilo. O rio enche, o rio seca. E isso faz o quê? Fertiliza. Dá o quê? A produção, as plantas, o que vai estar produzindo ali, é o material, vamos assim dizer, comida mais disponível. Então, a concentração de recurso alimentar é maior. E a bicharada vai onde tem comida. Os consumidores vão para lá e os predadores vão atrás dos consumidores. Então, é aquele ciclo que faz... É justamente isso, a maior disponibilidade de recursos. Então, a abundância de recursos. E no caso do Igapó, para macaco, tem uma época que é uma fruta do Igapó, que na verdade não é ideal para macaco, mas é assim, é como se ele é o que consegue manter a bicharada. Sem ela, eles não conseguiriam permanecer na área. E é como se fosse, aqui na região, você está comendo chibé, farinha com café. Aquilo ali consegue te manter vivo. Não te alimenta, não te nutre e tal, mas te segura. Vamos assim dizer. É mais ou menos o que acontece numa certa época que não teria outro alimento disponível. Então, o Igapó é chave na dinâmica da Amazônia. E isso a gente pôde ver para macaco. Como que isso vai dar? Aí você iria necessitar de um monte de doutorado do Bionorte para estar abordando isso, mas a gente já conseguiu mostrar isso. E esse fato lá da proximidade, a ideia era justamente mostrar a importância dessas matas inundadas, que de outra forma você vai fazer como? Era a única maneira de você conseguir fazer alguma correlação. E um detalhe, eu estou considerando a margem do rio, mas não estou nem considerando só o Igapó, só a margem de distância, tipo assim, do rio para o transecto em linha reta. Agora, isso eu não estou considerando outros corpos d'água, onde tem Igapó, porque senão a distância seria menor ainda, entendeu? Então, era só para mostrar da margem do rio, para mostrar que tudo concentra, a maior concentração é nessa área mais próxima. É aqui, ó. Vamos voltar aqui atrás, onde tem um mapa. Aqui, ó. Tem um transecto aqui, ó. A1, A2. BC. DE.
FG, H, H1, H2 e 1 e 2, JK. Foram esses os transectos que a gente fez. Onde estão essas barrinhas aqui, ó, pegando toda essa área. As duas margens. Entendeu? Cada um tem 5 quilômetros de comprimento. E esse aqui era uma desgraça para subir, porque era um negócio assim. Era só no rapel, só na corda. Punk o negócio. Punk o negócio. Ali mas enfim, muito prazeroso também de fazer. Voltando aqui, né? Então, aqui a gente tem, só para mostrar, dar uma geral, um aspecto de conservação. Porque minha linha de trabalho é muito concentrada na área de conservação. Então, tudo que eu faço, eu puxo para isso. Mesmo falando de diversidade de mamíferos, o que vai afetar a diversidade de mamíferos? Toda essa desgraceira dos problemas de conservação que vão estar afetando o país. Um deles são as hidrelétricas. Por quê? Por mais que hoje elas não degradem tanto quanto antes, elas quebram o fluxo gênico de espécies aquáticas. Aí estou falando peixes também, não só os botos. Então, uma série de impactos que vão começar a ter. E é aquela energia limpa, entre aspas, até que ponto? Tem alternativas para serem feitas. Então, não dá para colocar, tem mais de 100 hidrelétricas planejadas, gente, para a Amazônia. Isso é absurdo. Só aquele trecho do Médio Tapajós, são 7. Era São Luís Tapajós e uma outra, que eu esqueci o nome agora, que eram grandes, e outras 3 menores, 5. Um negócio assim absurdo, por um trecho pequeno. Então, precisa de tudo isso? Vai fazer isso? Belo Monte eu já acho que é um caminho sem volta. Então, já acabou com o Belo Monte, tudo bem, agora não vamos deixar a desgraceira em outras áreas. Então, nós temos a área com maior diversidade de mamíferos do planeta. O que a gente faz? Alaga. É a resposta. Então, desaverba para poder lascar. Aí o governo quer o quê? Não, se comprometer de proteger várzeas, matas disso e outra área. Acabou com aquela ali, a diversidade está ali, é distinta, é única. Nós estamos falando da fronteira de 2 centros de endemismo, de 2 ecorregiões, que coincide de ter a maior diversidade de mamífero conhecido. Pode ter uma área com mais? Pode, mas ainda não foi conhecida. Das descritas, essa detém o título. Ponto. Entendeu? Então, são as coisas, são as mensagens. Aqui só para mostrar o que já foi desmatado. Vou ver, tudo vai o quê? O arco do desmatamento. O arco do desmatamento. Que é onde estão os maiores problemas ambientais. E é onde requer as maiores ações de conservação. Entendeu? Tem um trabalho meu com população de onça, que ainda não está fragmentado na Amazônia, mas uma vez que fragmente, Carajás, que tem uma abundância de onça, eu acho que muito boa, vai isolando, em pouco tempo desaparece. Por causa do quê? Quebra o fluxo. População pequena. A área, são animais que requerem áreas grandes. Para manter população geneticamente mínima, geneticamente viável, vai requerer áreas enormes. Nós fizemos no Parque Nacional da Amazônia a simulação do que aconteceria com os peotes venáticos. Porque lá a gente, inclusive, chegou a achar. E lá se viu até o bicho com uma frequência alta. Mas tinha bicho lá, e isso não tendo contato com o cachorro, com sarna. Então, isso é um impacto para a espécie. Dos maiores problemas para a espécie seria isso. O que acontece se essa população for isolada? Desaparece. Depois de um período de X anos, se não tiver a conectividade, ela desapareceria. Então, a gente fez algumas simulações do que aconteceria com a população de algumas espécies. No caso, como eu trabalho com carnívoros, eu concentrei para isso, mas não fica restrito a isso. E aqui está o que já foi desmatado da Amazônia. A gente vê que aqui no Maranhão, ó, só ficou a região do Gurupi aqui, basicamente. Região do Gurupi e aqui a área Araribóia. Aqui, isso aqui é a área do Gurupi. É o que tem. Aliás, o que sobrou. Então, o Tapajós está para cá já, ó. Pegando essa área aqui que já está
já está impactando. Mas em grande escala, a região ainda tem uma integridade muito grande. Mas tem muito uso de draga para mineração de ouro dentro do rio. E isso também impacta. E quem está por trás disso são os grandes nomes da política nacional. Que aí fica tudo disfarçado. Né? Por isso que muitas das ações não vai para frente, que a bandidagem rola solta. Bom, aqui só para finalizar a parte da degradação da Amazônia, os dados do PRODES de 2013 e 2014, da área que foi perdida num ano e no outro. A gente vê aqui que, no caso do Maranhão, está perdendo pouco, mas porque já não tem mais muito o que perder, né? E o pouco que está perdendo é área protegida, diga-se, porque não tem mais fora dela. Então, eu acho que era isso, que eu tinha para falar. E se tiver mais perguntas, questionamentos, que eu achei que não ia adiantar estar falando de, aqui essa área tem essas, falar das espécies em si. Porque ficaria meio redundante, né? Eu procurei usar o caso do Tapajós para mostrar o que é preciso para a gente melhor conhecer essa diversidade. Então, usar técnicas variadas e equipe adequada no esforço suficiente, que foi o caso do Tapajós, que obviamente só foi possível porque Dilminha queria construir hidrelétrica na área. É claro que aí estão as empreiteiras, aí tem a Lava Jato, a coisa toda, né, com a corrupção que rolava solta por trás, por fora. Para vocês terem ideia do interesse deles tão grande, que como o índio chegou a sequestrar biólogo que estava fazendo, da equipe de peixes, que estava num outro empreendimento hidrelétrico mais abaixo do nosso, em algumas das campanhas a gente ia para o mato escoltado pela Força Nacional. Porque ou o trabalho era feito ou não tinha hidrelétrica. Então, era importante, paga-se mais milhões para botar a Força Nacional para o trabalho poder sair. Aí, claro que hoje a gente sabe por que do grande interesse, né? Porque aí tinha todas as propinas por fora que iriam estar fazendo a coisa andar. Então, felizmente, isso foi brecado, a coisa foi toda exposta agora, ainda não chegou para Eletronorte e tudo mais, mas a gente sabe que está Petrobras e tudo, o que aplica para um, aplica para outro. Então, para esse tipo de trabalho, requer esforços e gastos muito grandes. Então, qual é a agência de financiadora de projeto que vai bancar um negócio dessa magnitude? Não vai. Entendeu? Então, você tem que aproveitar essas oportunidades para fazer um trabalho correto. Quando a gente foi fazer, eu disse para o pessoal da equipe, assim, nós vamos estar na mira, vamos ter que fazer o trabalho o melhor possível. Porque Belo Monte já serviu de exemplo do que não deveria ser feito. Então, se isso daqui não está adequado, vamos dar o jeito de fazer. Porque é o nome que vai estar em questão. E até o Greenpeace falou bem do trabalho, que a gente realmente conseguiu mostrar que iria haver impacto ali. Tinha coisa que não tinha como, mas ele até apontou isso, mas eles falaram que aquilo ali não ia dar resultado. Então, eles souberam fazer realmente uma análise crítica. E isso daí vocês podem ver online, né? Foi assim, alma lavada, né? Quando a equipe viu tudo isso, porque foi um esforço muito grande e uma dedicação grande, né? E o intuito nosso era tentar cientificamente mostrar o que de fato iria acontecer. E isso a gente conseguiu na medida do possível para a maioria dos grupos. Claro que não dá para fazer tudo, né? Mas pelo menos usando os médio-grande, que é onde estão as espécies ameaçadas e tudo mais, deu para mostrar por A mais B que aquele empreendimento iria ser altamente impactante. Não que isso foi o motivo do governo de não aprovar. Aí entrou a questão humana, né? Os índios e tudo mais, que foram o motivo maior. Mas, pelo menos, o trabalho teve esse respaldo. E a gente está trabalhando agora para a publicação dos outros dados. Inclusive, até com parte de teses e tudo mais. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Aí, se tiverem mais comentários e tal, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Considerando seus dados de riqueza de espécies de mamíferos nas zonas ripárias do Igapó e da Várzea, você acredita que a diversidade de espécies da fauna, em geral, aumenta em função das dimensões da APP ripária, no sentido das partes mais baixas da planície inundada? Olha, é possível. A influência grande, o que a gente vê?
eu não sei se eu poderia falar isso em termos da diversidade, mas da abundância, com certeza. Da abundância das espécies, sim, mas a diversidade delas, eu não teria subsídios para afirmar. Os meus dados mostram da importância dela com relação à frequência, à abundância das espécies em questão, mas da diversidade em si, aí é outra questão. Não, a gente não estava abordando a questão da diversidade. Agora, que é possível que tenha uma influência, sim, mas afirmar eu não posso. Eu acredito que deva contribuir, porque vocês vão ter, principalmente o que você vai ter de espécie associada àquele ambiente é diferente do que vai ter mais adiante. Então, na verdade, essa diferenciação, essa variabilidade de ambientes que você vai ter, incluindo esses ambientes ripários, vão contribuir para essa diversidade. Agora, o ambiente do Igapó e da várzea em si, eu acho que contribui maior com efeito quantitativo, do que necessariamente qualitativo, com relação à quantidade de indivíduos e não à variedade de espécies. Mas que contribui para a variedade também. Mas afirmar que é ele que vai fazer isso, eu já não posso. Mas com abundância, o que os dados mostraram, claramente era isso. Como está aqui a parte da proximidade, mostrando como que a proximidade do rio está nitidamente mostrando uma concentração maior de indivíduos. Entendeu? Agora, aqui eu estou considerando os médio-grandes. Os pequenos, não dava para fazer esse tipo de análise. Nem faria sentido, né? Porque pequenos mamíferos não vão se deslocar isso. Como os animais de médio e grande porte usam, que eles andam. Principalmente os carnívoros. Bom, espero ter respondido a pergunta. Mais alguma outra? Bom, em relação à diversidade naquelas regiões aí da Amazônia Ocidental, né, e da Amazônia Oriental. Acho que ali tem muitos fatores, né? E um deles são os fatores históricos, né, de formação da própria bacia amazônica. Né, que para a gente falar de bacia amazônica tem que falar dos Andes, né, do Planalto das Guianas e do Planalto Central. Então essas áreas altas, né, que é a última análise que contribuíram para represar a Amazônia. Porque antigamente a Amazônia, o rio Amazonas, ele fluía para o Pacífico, né? Aí no período mais recente, já no Mesozoico, né, nos últimos períodos, com a formação, quando a placa de Nazca, que está debaixo do Pacífico, ela subduziu, né, sobre a placa da América do Sul, levantou o dobramento e formou os Andes. Aí represou toda aquela água que tinha ali na bacia, sem falar que teve muitas transgressões, né, e regressão marinha, que também contribuiu muito lá pelo norte, né, na bacia do Orinoco, e contribuiu muito também para isolar e reconectar a fauna de organismos, né. Também contribuiu para aumentar a diversidade. Mas com a formação dos Andes, houve muita sedimentação na bacia amazônica, ao longo de toda a bacia, até quando ela rompeu para o Atlântico, né? E quando chega lá na foz do Amazonas, em direção lá para o Atlântico, ali tem área de sedimentação de até 11 quilômetros de profundidade de sedimento. Mas os sedimentos mais recentes são esses que ele falou aí, que atinge aquela área onde a diversidade é maior, né? Então são muitos aspectos. E a formação da bacia amazônica, da hidrografia, formou muitas ilhas de floresta, né? E essas ilhas também foram fator de separação, né, de isolamento de populações, e que também levou à especiação. E outros tipos de barreira que tinha lá, e também com as mudanças climáticas, depois do Plioceno, Pleistoceno para cá, né, teve várias glaciações e períodos interglaciais. Isso também levou ao isolamento de floresta, mexeu com o dossel das florestas. Então tem várias hipóteses que explicam isso, né?
Mas a fauna atual, conforme demonstrado agora, tem a ver também com a conservação, né? Na área onde é mais conservada, se espera que tenha uma diversidade maior, mas lembrando que da influência dos fatores históricos, né? A diversidade existe ali porque teve fatores que contribuíram para que houvesse muita variabilidade ali, né? E a riqueza de espécies. Então, quando a gente olhar para isso, tem que ver todos, né? Tem que ver o leque de influências que aconteceu, que é muito, a Amazônia é muito complexa, né? Não dá para explicar só com um ou outro fator, tem que ver toda a multitude de fatores, né? Desde os períodos históricos da separação da própria América do Sul da África, né, na deriva continental. E a América do Sul passou milhões de anos isolada da África, isolada da América do Norte, né, e muitos grupos evoluíram ali. E um dos grupos mais antigos que evoluíram na América do Sul foi o desdentado, né, o Xenartra, que são os mais antigos. Depois dele tem os marsupiais. Aí os roedores vieram bem depois, porque tem roedores que se desenvolveram aqui na América do Sul, eles não são nativos daqui, eles vieram provavelmente da África. Eles fizeram através de uma viagem transatlântica, quando a América do Sul estava muito próxima da África, né? Aí talvez é oceano, por aí. Né? A ilha, talvez uma ilha flutuante, balsa, eles vieram para cá, que foram os caviomorfos, que tem mais de 200 espécies aqui no Novo Mundo. E num período muito pequeno, eles explodiram, assim, diversificaram muito, porque ocuparam muito nicho que estava vazio aqui quando eles entraram. Depois, posteriormente a essa migração, ainda vieram os roedores do norte, que vieram da região paleártica, vieram para a América do Norte, atravessaram o Estreito de Bering. Quando o clima mudou, esfriou, o mar recuou, e as montanhas apareceram e uma ponte ligou a Sibéria com o Alasca. E ali os roedores passaram para cá, era neomorfo, né, um grupo neomorfo, e eles deram origem a uma grande família de roedores aqui na América do Norte, que eram os cricetídeos, que são roedores cavadores. Como o clima estava frio, né, eles sobreviveram nas tocas e nas galerias ali, escapam predadores e tudo mais. E tinha um microclima lá adequado para eles. Aí lá para o Oligoceno eles passaram, aí lá para o Mioceno eles conquistaram, expandiram toda a América, desceram para a América Central, que não existia ainda, só tinha o México lá embaixo, que é a Península de Yucatán. Aí lá pelo Mioceno para o Plioceno surgiu provavelmente a América Central nuclear, Nicarágua, Guatemala, Honduras, tal, El Salvador, tudo surgiu. Mas não tinha ligação da América do Sul com a América do Sul, então os roedores chegaram até ali. Aí, antes disso, tinha a ponte o Arco do Caribe hoje, ele não existia antes, né? Mas existia uma ponte lá para o oceano, talvez, que ligou a América do Sul à América do Norte. Nesse período. Aí, quando isso rompeu, aí abriu o portal novamente e formar o Arco do Caribe, as grandes antigas e as pequenas, né? Aí só no Plioceno, né, depois que surgiu a América Central Nuclear, que surgiu a América Central Inferior, que é Costa Rica e Panamá, e uniu as Américas, né? Aí uma ponte já ligou a América do Sul com a América do Norte. Os roedores do Norte entraram pro Sul, e deram origem a uma subfamília incrivelmente grande, que é a Sigmodontini, com mais de 300 espécies de roedores aqui nas Américas. Então, juntando esses dois grupos de roedores, né, que são os maiores grupos de mamíferos, talvez só perde para morcego. Então, a origem desses roedores é africana, provavelmente, e veio do norte, né, da Eurásia, e entrou aqui na América. Então, nesse período agora recente que teve essa explosão de diversidade. Em nenhum lugar do mundo deve ter mais roedores do que aqui, né? E a história do morcego eu não entendo muito bem, mas deve ser uma coisa bem parecida, né? Que explica muito bem por que a diversidade é tão grande aqui. Então, todos esses fatores a gente tem que levar em consideração, né? Para entender. Ainda quando a Austrália era aqui, toda a fauna daqui a gente tinha quando fez a conexão internacional, aí entrou toda a bicharada de lá, diversificou aqui, daqui voltou a regulamentar a palavra. Por exemplo, os carnívoros, os gatos, quando vocês
vai concentrar os macacos. Eles vieram até agora. Infelizmente, eu não sei. Então, o roedor não é que colocou. Agora, o que a gente tem hoje mesmo a origem original dos amigos da base veio de lá. Diversificou aqui e depois economizou. Mas aí já é outra história. Muito boa a palestra do professor Tadeu, gostei muito, né? Vamos lá, para as últimas perguntas. Por que a concentração de recursos alimentícios maior em áreas úmidas, próximas a rios? Aqui, a dispersão de sementes e mais pode estar influenciando. Porque a base mais rica do Igapó. Tá ligado agora? Tá ouvindo? Tá ligado? Bom, então eu vou repetir aqui. A pergunta por que a concentração de recursos alimentícios é maior em áreas úmidas ou próximas a rios? A dispersão de sementes pelos rios, o que mais pode estar influenciando? Por que a várzea é mais rica que o Igapó? A várzea é mais rica que o Igapó porque a concentração de sedimentos, vamos dizer, o adubo. A várzea, que é a água turva, ela tem mais riqueza de nutrientes do que o Igapó. Então, por isso ela vai. Então, é isso, na verdade, esse sedimento que está presente tanto na várzea quanto no Igapó, maior na várzea do que no Igapó em si, que contribui para que essas áreas da mata alagada, quando ela seca, ela tenha uma produtividade alta, aumente. Isso faz o quê? Com que a produção primária dela seja maior e vai ter um aporte de presa de animais que utilizam esses recursos maior. Então, a concentração vai estar maior por causa disso, porque é como se a área fosse adubada, entre aspas, né? Então, essa área sendo adubada, ela vai estar mais fértil, vai produzir mais. Se ela vai produzir mais, ela vai atrair mais animais que usam aquilo. A dispersão de semente pelos rios, eu não diria, não saberia dizer necessariamente seria isso, acredito que não. É mais a questão da fertilização que isso propicia. Agora, claro, que alguma coisa da semente vai também estar sendo levada, né? Por conta de toda essa dinâmica. Agora sim. Bom, espero ter respondido a pergunta de Daniele, eu acho que é quem fez. Não sei se é o nome da pessoa, mas enfim, tiverem mais perguntas, eu ainda vou dar aula hoje à tarde todinha. Mas é 11, né? Até meu horário não era até 11? Bom, então são 10h52, passei um pouquinho. Mas atrasou também, né? Bom, enfim, se está terminado, está terminado. Está aqui, ó. Qual a importância do período de coletas, uma vez que sazonalidade interfere no comportamento das espécies? Muito grande. Se você não tiver a sazonalidade, você vai acabar não identificando algumas espécies. Então, você precisa ter a sazonalidade. E o ideal não é ter, no caso da Amazônia, como tem todo aquele ciclo da enchente cheia, seca e vazante, é interessante que você siga esse ciclo. Não só cheia e seca. Essa seria, eu achei que essas quatro, você pegar todo esse ciclo hidrológico em consideração, te dá um subsídio maior, melhor, do que simplesmente pegar a seca e a cheia. Porque a gente via a variação de uma época para outra, na detecção, na detectabilidade. E algumas espécies você acaba detectando só num período do que no outro. Eu acho importante, sim, e muito, a questão da coleta com a sazonalidade. De preferência, levando em consideração o ciclo hídrico. Se for área, claro, de beira de rio e tudo mais, onde o rio venha a ser um fator importante, como é no caso de empreendimento hidrelétrico, né? Então, nesses casos, eu diria, sim, o ciclo hídrico todo. Se não, a sazonalidade, de qualquer forma, com certeza. Fazer só numa estação, você vai ter uma realidade isolada, diferenciada.
Bom, não havendo mais, fico por aqui. Pois é, o professor Tadeu, ele é do programa Bionorte, é o quadro permanente, é orientador e tem uma disciplina que ele oferece sempre, né, de ecologia de mamíferos, né? Não sei se ele vai oferecer esses tempos, então ele vai estar por aqui sempre. Mas quem tiver interesse, ele vai estar aqui sempre para colaborar, né? Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade, professor. Agora vamos fazer o intervalo, né, pessoal? Depois tem a próxima palestra do professor Jorge.